Olá, gente! Boa tarde, tudo bem com vocês? Esse é o canal A Riqueza para Todos. Meu nome é Francine Teixeira e hoje eu vou falar um pouquinho mais de quanto que eu ganhei em Amsterdã. Eu sou mais conhecida como Fran, rainha da minha vida e das minhas contas. Bora lá pro vídeo! Bom, gente, como eu falei nos vídeos anteriores, quem ainda não assistiu, tem o link aqui do vídeo que eu falo dos meus primeiros dividendos. É só acessar. Se inscreve no canal, dá o seu like, faz algum comentário, faz alguma pergunta, ok? Então, hoje eu vou falar quanto que eu ganhei em Amsterdã como faxineira. Eu comentei isso nos vídeos anteriores e eu falei que eu fui faxineira em Amsterdã, que eu fui pra lá com a cara e a coragem, sem conhecer zero people. Não conhecia ninguém e fui, simplesmente fui. Isso é um tema para um outro vídeo. E toda essa história eu conto no meu livro, que eu vou lançar, na minha autobiografia, que em breve será lançada e eu vou contar para vocês, ok? Então vamos lá. Então, lá em 2007, em 2008 e 2009, foi quando eu saí do Brasil. Saí do Brasil em 2007, fui para Holanda, Amsterdã. E lá eu trabalhei como faxineira, certo? Então, assim, aí a gente fica se perguntando, né? Se a gente tivesse conhecimento, como que não teria usado todo o dinheiro que ganhou, né? Então, assim, lá, quanto exatamente que eu ganhei em Amsterdã? Então, eu tava aqui fazendo umas contas, lembrando, né? Então, assim, lá em 2007, eu não tinha a menor ideia do que era taxa Selic. A única coisa que eu sabia era que existia poupança e só, tá? Então, eu não fazia a menor ideia do que era a taxa Selic. Mas, naquela época, a taxa Selic, ela variou entre 11,25, 12, 13, depois caiu para 8,75, que foi quando eu voltei pro Brasil em 2009, tá? Então, assim, lá em Amsterdã, eu ganhava por hora. Então, eu tinha cerca de 15 casas, eu fazia 15 faxinas, trabalhei pra caramba. Então, 2008 foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. Então, eu ganhava uma média, no mínimo, eu ganhava R$ 2.000 por mês. Isso naquela época, tá? Então, era de 2 a 8 mil reais por mês eu ganhava. Claro que eu tinha que tirar o dinheiro que eu precisava viver lá, né? Para transporte, para comida, para passeios. Comprei muita roupa, comprei muito perfume, maquiagem, óculos, comprei bolsa, comprei casaco, comprei muita coisa. Dei muito presente também. Então, assim, eu gastei muito dinheiro com presentes para amigos e familiares, enfim. E aí, tinha essa média aí. Então, todo mês eu mandava aqui pro Brasil, para minha poupança, cerca de, acima de 3, 2, o mínimo era 2.000, né? Então, eu mandava, pagava lá uma taxa de 5 euros, mandava esse dinheiro, ele caía direto na minha conta aqui no Brasil, né? 3 dias depois. E aí, eu tinha certeza que tava aqui, né? Bom, e aí, fazendo as contas, esse tempo todo que eu passei lá, então, se naquela época, quando eu cheguei aqui no Brasil, se eu tivesse conhecimento de renda fixa, de tesouro direto, então eu fiz uma simulação aqui no site do Tesouro. Então, assim, se eu tivesse aplicado naquela época cerca de 30 mil reais que eu tinha, né, no Tesouro pré-fixado 2033, hoje eu teria R$ 73.196. Lembrando que esse valor aqui do pré-fixado, a taxa Selic está mais ou menos igual naquela época, ok? Na poupança, se eu tivesse deixado esses 30 mil até por cerca de 10 anos, hoje eu teria 50.680. Então, assim, nesse período de quase 3 anos lá em Amsterdã, eu ganhei cerca de 80 para 90 mil reais, entendeu? Tirando todos os meus gastos, tudo que eu usei para viver lá, tá? E aí a gente fica pensando, nossa, se eu tivesse investido esse dinheiro em outras coisas também, por exemplo, fundos imobiliários, ações, né? Mas naquela época eu não tinha o menor conhecimento de como fazer isso. Então, eu acreditava que a poupança era o lugar mais seguro e, de fato,
Tava lá, porque como a taxa Selic não tava tão baixa, então a rentabilidade não tava lá tão ruim, ok? Então, gente, esse foi o tema desse vídeo de hoje, para falar quanto que eu ganhei lá em Amsterdã como faxineira, né? O tempo que eu vivi lá. E aí, por isso que eu voltei pro Brasil com alguma grana, e aí eu usei esse dinheiro, claro, para fazer minhas coisas aqui no Brasil, que foi estudar, e usei também esse dinheiro para comprar uma casa. Isso eu falo depois também, porque foi outra coisa que eu fiz sem ter muita noção de como que ia performar, até porque eu nunca morei na casa, ok? Mas então, esse foi o tema do vídeo de hoje. Gratidão, um beijo, se inscreve no canal, dá o seu like e até o próximo vídeo.